Você aí, sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 29º episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. Meu nome é Hércio Sena, sou professor e pesquisador da PUC Minas e estou acompanhado pelo meu companheiro e pesquisador e jornalista, José Milton Santos. Olá, Zé. Olá a todo mundo que nos acompanha, as minhas calorosas saudações. E à esquerda do meu amigo Zé, temos a minha colega, companheira, jornalista e pesquisadora, Ana Maria Rodrigues. Olá, Ana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite e boa noite a todos. Ótimo. Bom, nós estamos retornando do nosso recesso, tivemos uns dias de julho aí para um descanso merecido, né? E agora nós vamos retomar as produções da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. E como de costume, nós vamos começar a tratar sobre dois assuntos fundamentais que permearam a cobertura da grande imprensa brasileira, da grande mídia. No primeiro bloco, falaremos então sobre a cobertura em torno da Operação Escudo e a recente chacina comandada pela Polícia do Estado de São Paulo. Como que a mídia tratou esse episódio? No segundo bloco, discutiremos a cobertura midiática em torno da nomeação do economista Márcio Postman para a presidência do IBGE. E no terceiro e último bloco, como de costume, teremos o nosso momento panfletagem, onde a gente traz dicas de produtos culturais e midiáticos que estão na cena para apreciação dos nossos espectadores e os nossos ouvintes. E não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, no Instagram, @Rádio Piquete, e também no Facebook. E agora, para iniciar esse debate, vamos conversar com o nosso colega José Milton, que fez uma investigação em torno da cobertura midiática sobre esse acontecimento que ficou conhecido nesses últimos dias com uma grande repercussão em torno dos meios de comunicação. E a primeira coisa que eu gostaria, Zé, de te perguntar em torno aí do seu trabalho, da sua investigação, é como que esse acontecimento ficou conhecido e como que a gente pode nomeá-lo para o melhor entendimento do nosso espectador e do nosso ouvinte. Essa ação policial é mais conhecida como o Massacre de Guarujá, que fica na Baixada Santista. Mas antes eu gostaria de fazer uma introdução, porque o Brasil vive uma verdadeira guerra. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, o Brasil tem a morte anual de 60 mil jovens negros da periferia entre 14 e 30 anos. Isso é muito mais do que os mortos em guerras. A Guerra Civil da Síria teve uma média de 30 mil mortos por ano nos últimos 10 anos. Brasil, 60 mil só de jovens negros. Uhum. A guerra da Ucrânia teve 9 mil mortes nos primeiros 500 dias. O Brasil tem 60 mil mortes por ano. Então, nós vivemos, na verdade, nós temos muito mais morte por homicídio do que os países que estão em guerra. Por isso é que eu afirmei, né? Na verdade, não deixa de ser uma fake news, mas eu afirmei que o Brasil vive uma verdadeira guerra. Zé, esse acontecimento, ele foi nomeado como chacina, como massacre, ou nós poderíamos dizer que essas duas nomeações foram divulgadas quase que como um sinônimo do que aconteceu em São Paulo, no Guarujá? Nem todos os grandes veículos comerciais, os grandes jornais principalmente, trataram como chacina ou massacre. A Folha de São Paulo sistematicamente diz mortes em confronto. Uhum.
O Globo tem tido uma cobertura mais honesta, principalmente a TV Globo no último Fantástico, que fez uma belíssima reportagem sobre o acontecimento, se é que é possível a gente falar em belíssima quando se trata de mortes. O Fantástico trouxe 3 versões. A versão de que teria sido execução, a versão de que teria sido confronto e a versão de que teria sido um excesso policial. Essa ação das polícias militares tem sido uma constante, principalmente desde a ditadura militar, quando elas foram transformadas em forças auxiliares do Exército. A ONU condenou as 45 mortes em 2 dias, que foram 16 em Guarujá, na Baixada Santista, 10 no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, e 19 em Salvador, Camaçari e Itatim, na Bahia. Entretanto, o governador de São Paulo elogiou a ação policial e disse que ela fez o que devia ser feito. O governador do Rio de Janeiro ficou em silêncio. O governador da Bahia informou que já mandou investigar os eventuais excessos. Então, Ana, diante da exposição do Zé, o que você pode também acrescentar nessa discussão sobre esse evento que mancha mais uma vez a história do nosso país, e como que você vê o tratamento que a grande imprensa brasileira dá a esse tipo de morte tão cotidiana e, como o Zé bem lembrou, tão frequente na vida política brasileira? Eu gostaria de abordar 3 aspectos. O primeiro deles o que chama atenção. Rota é um grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo, e a mesma Rota foi denunciada em livro, Rota 66, pelo jornalista Caco Barcelos. Que trabalha na Rede Globo e pode ter também dado uma assessoria ao Fantástico no sentido da cobertura. Então, me chama muita atenção que essa violência, como o Zé Milton falou, ela ainda persiste, né? No caso do Rota 66, a denúncia de que os policiais militares, eles judiavam mais, a violência era maior contra pessoas negras e pobres, né? Também, curiosamente, eu estava pesquisando na internet, e uma repórter do programa Profissão Repórter da Globo, que trabalha justamente com o Caco Barcelos, ela estava na comunidade Vila Júlia, né, lá em Guarujá, no Guarujá, e ela foi encontrada por um policial militar, e ela estava lá fazendo reportagem. Ora, eu acho que a grande reportagem, né, que é aquela reportagem que os repórteres entram na comunidade. O Caco Barcelos faz muito isso e muito bem. Certamente as pessoas que trabalham com ele estão nessa mesma linha, né? Então, eu lembrei dessa questão da Rota, lembrei também do livro do Caco Barcelos e, em síntese, né? E também a presença dessa repórter que estava lá. Na cobertura da mídia, aí vai o segundo aspecto que eu gostaria de abordar, é que eu sinto falta de que a imprensa, ela, além de ouvir os moradores que demonstraram muito medo, muito receio. No site do Globo tinha um morador dando este depoimento, né, de que, afinal, não tinha autoridade nenhuma lá depois do que tinha acontecido, muitas mortes, e cadê as autoridades? A Polícia Militar, ela devia ser uma autoridade em si mesma, porque ela é uma instituição do próprio Estado.
e está previsto que ela use a força, mas em casos legítimos e não a violência pela violência, né? Mas eu sinto falta de que a cobertura ela entreviste lideranças também comunitárias, né? Se lideranças do Guarujá não poderiam falar porque estariam pressionadas, houve muita pressão, que ouvisse outras lideranças comunitárias em regiões vizinhas. Então, e também grupos de direitos humanos, Anistia Internacional, a OAB, ela criou um comitê de crise para levantar esses fatos. E o terceiro aspecto que eu gostaria de abordar, sem me alongar também demais, é o de que o governo Tarcísio de Freitas, né, do governador do Partido Republicanos, ele em 6 meses ele vem demonstrar que é um governo de extrema direita, porque na área de segurança pública não se anuncia nenhuma política pública para se combater o tráfico de drogas. Realmente, Guarujá é uma região de onde sai droga e que é enviada ilegalmente para o exterior. Cocaína, principalmente. Então, onde estão as políticas públicas para que os moradores possam viver em paz, né? O governador Tarcísio não apresentou nada até agora. E também na área de educação, ele está fazendo, a meu ver, um trabalho ruim. Por quê? A Secretaria Estadual de Educação recusou uma remessa de livros do Ministério da Educação e agora vai comprar tablets. Entretanto, o próprio secretário de Educação é sócio de uma empresa que vende tablets. Então, esse contexto geral do governo de São Paulo, ele precisa ser tratado, né? Porque os paulistas estão no momento de muitos dilemas. Então, seriam esses 3 aspectos, complementando o que o Zé Milton já falou e muito bem. Ana, inclusive, conectando, Zé, essas questões que a Ana trouxe, como foi que você observou o tratamento que os jornais deram, principalmente a figura do governador de São Paulo? E também eu queria que você destacasse para a gente quais foram os outros destaques que você conseguiu observar nessa cobertura em torno desse acontecimento. Écio, com exceção do Estado de São Paulo, que tem tido uma postura mais dura com relação a esse acontecimento, contra o governador e sua polícia, nós vemos o seguinte: apesar da Folha de São Paulo estar, né, para usar uma gíria, botando pano, ou panos quentes. Panos quentes, né? O UOL, que pertence à mesma organização, no dia 30, noticia, portal UOL, moradores, policiais prometeram 60 mortes. O mesmo portal, no dia 1º, chacina no Guarujá, copia ação miliciana, que troca justiça por vingança. A CNN usa o termo neutro, operação policial. Toda hora fala na operação policial. O SBT, no dia 2, tem como manchete: criminosos voltam a atacar policiais no Guarujá. Então, nós vemos o seguinte: a grande manifestação nessa mídia comercial foi do Estado de São Paulo, no seu editorial, no dia 2, onde afirma: existem alguns princípios norteadores da segurança pública que não estão à disposição de escolhas políticas. Eles são inegociáveis. Por exemplo, o Estado não tem o direito de executar ninguém, tampouco de torturar. Trata-se de uma limitação constitucional intransponível do poder estatal. Ressalte-se ainda que não há pena de morte no país, e ainda que houvesse,
não cabe à polícia fazer o julgamento e executar sumariamente a sentença. A tarefa das forças policiais é prover segurança aos cidadãos e não realizar revanches ou vinganças, seja por qual motivo for. Agora é interessante, apesar de que parte da grande mídia não ter a mesma postura do Estadão, a gente percebe que a influência desses veículos na opinião pública, segundo pesquisa da Quest, né, não tem sido muito grande. A Carta Capital, do dia 3 de agosto, traz uma entrevista do Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest, onde ele afirma que 81% das menções sobre o massacre foram negativas e foram consultadas 27 mil postagens. Então, nós vemos aí que o peso dessa grande mídia, grande entre aspas, já não é o mesmo que era antes. Na verdade, as pessoas estão formando suas opiniões através de outras fontes, inclusive através das mídias independentes, que tiveram um papel importantíssimo, né? A TVT, que logo no dia 31 já deu com destaque: moradores denunciam execuções e tortura. Ao 247, que fez inúmeras entrevistas, dentre elas com o jornalista experiente José Beck Júnior, que afirmou: mídia oculta o genocídio e não ataca de frente o racismo. Então, nós vemos o seguinte: pela opinião aferida, não tem sido, ou nesse caso específico, não foi muito grande a influência da grande mídia. Nós vamos, então, aqui encerrar esse primeiro bloco e fechando aí com essa discussão em torno também da importância, né, de como o jornalismo brasileiro também tem sido, de uma certa forma, caudatário dessa escuta privilegiada dos organismos governamentais, policiais, em detrimento de uma escuta mais ampla e mais democrática da população brasileira. Isso se repete na chacina e nesse triste massacre que houve aí como uma forma de vingança da ação policial pela morte de um dos seus integrantes. No segundo bloco, vamos falar sobre a cobertura da imprensa comercial em torno da nomeação do economista Márcio Postman para a presidência do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Antes de começar, é importante localizar para o nosso ouvinte espectador que o IBGE é um instituto público da administração federal, criado em 1934, passou a funcionar a partir de 1936 com o nome de Instituto Nacional de Estatística. O IBGE tem como objetivo a coleta e análise e divulgação de dados estatísticos sobre o território brasileiro. Um dos principais produtos do IBGE atualmente é o censo demográfico. O IBGE tem como funções a produção e análise de informações estatísticas, geográficas e ambientais, a coordenação e a consolidação das informações estatísticas e geográficas, a implementação e estruturação de um sistema de informações ambientais, a coordenação de sistemas estatísticos e cartográficos de escala nacional e a documentação e a divulgação dessas informações. Além do censo demográfico, destaca-se a realização da pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, mais conhecido como a PNAD contínua, feita a cada 3 meses para acompanhar a evolução dos indicadores de mercado de trabalho e também socioeconômicos.
A PNAD foi realizada anualmente de 67 a 2015 e pode-se dizer que ela é um levantamento complementar do censo demográfico. Então, nós estamos falando de uma instituição de quase 9 décadas, importantíssima para o planejamento e para se pensar as políticas públicas brasileiras. É assim que vocês também veem o IBGE, Ana? Acho que sim. Você fez uma introdução boa para a gente perceber a importância do IBGE e, principalmente, para a gente entender por que um profissional, um economista como Márcio Postman, ele foi escolhido, não creio que só pelo Lula, também por outros economistas do governo. Certamente ele tem o apoio do Aloysio Mercadante, do Fernando Haddad, pela qualidade do trabalho do Postman. Então, para trabalhar numa instituição com tanta responsabilidade, porque não é só produzir dados e informações, mas é também fazer diagnósticos e análises para subsidiar políticas públicas no Brasil de todo tipo de política pública para a educação, etc. Ontem, a TV Cultura ela mostrou uma matéria, os recenseadores nas aldeias indígenas, muito interessante, e um indígena também se tornou recenseador. Características da vida dos indígenas, da vida comunitária. Quer dizer, essa pesquisa ela não traz só dados assim, numéricos, não, ela traz muita coisa. Eu já fui chamada para responder ao IBGE, a PNAD, e eles perguntam muitas coisas da vida da gente sem ser inoportunos, né? Então, a escolha do Postman, por quê? É um economista que conhece profundamente a realidade social brasileira. Ele tem um contato enorme. Ele já presidiu o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ele já foi do DIEESE, que é um órgão que assessora os sindicatos e possui muitos dados também, emprego, desemprego, cesta básica, etc. Então, o Postman, ele é uma pessoa, do ponto de vista estrito sensu técnico, ele está muito apropriado para este cargo. O que aconteceu comigo, jornalista? Eu fiquei muito incomodada quando parte da imprensa comercial e alguns economistas, vou citar uma economista, a Helena Landau, em entrevista para a imprensa, ela começou a distinguir o lado técnico do ideológico. Na minha opinião, e eu defendi isso num artigo que foi publicado pelo site Brasil 247, a decisão do presidente Lula, ela é evidentemente técnica e evidentemente ideológica, as duas coisas. O Lula sabe que o Postman vai ser um servidor público que vai trabalhar muito pela sociedade brasileira, não é só para agradar aos investidores, como temos representante no Banco Central, por exemplo, né? Está mais preocupado com... Eu me refiro ao Roberto Campos Neto, né? Ele não está tão preocupado assim. Nos depoimentos dele, a gente percebe isso. Com o aumento da dívida pública no Brasil, porque o Brasil tem credores e ele paga com os juros estipulados pelo Copom. Está preocupado, não está tão preocupado com isso, está preocupado em que os investidores nacionais e internacionais tenham bons lucros, né? Então, que o Postman, a decisão do Lula, ela é ideológica, sim, né? Ele quer atender aos anseios da população brasileira. E é técnica, pelo motivo que eu comentei um pouco antes e também já foi exposto aqui. O Postman é um técnico da melhor qualidade. Realmente, ele é apropriado para essa instituição. Zé, você podia também... qual a importância que você vê num órgão como o IBGE, no planejamento e na execução das políticas públicas brasileiras e no planejamento também?
Bom, eu acho que já foi suficientemente ressaltado o fato da importância do IBGE, né, para, para o planejamento, para as políticas públicas de uma maneira geral, para a distribuição dos recursos orçamentários. Agora, eu queria chamar a atenção para o fato de que o governo anterior tentou esvaziar o IBGE. De um orçamento de bilhões, reduziu para 100 milhões. E estava inviabilizando, além da pandemia, o censo, que deveria ter sido realizado em 2020. Foi preciso o Supremo determinar que o censo teria que ser realizado para que a verba aparecesse. Muito boa lembrança, né, Zé Milton? Isso. E ele ficou incompleto, né? Não é, Zé Milton? Uhum. E como que você viu, né, Ana? Você entrou aí, né? Então, a situação ficou crítica. Por que a mídia teve uma reação tão negativa, principalmente a mídia comercial, à nomeação do economista Márcio Postman? Completando, inclusive, o que você disse, o Márcio Postman, ele doutor em Ciências Econômicas, foi professor titular da Universidade Federal de Campinas desde 1989 até 2020, quando ele aposentou. Mesmo após a aposentadoria dele, ele continua vinculado à instituição como professor e pesquisador colaborador. Portanto, ele trabalhou em outras instituições também, como pesquisador, trabalhou em universidades europeias, trabalhou como consultor, é autor de dezenas de livros sobre economia, inclusive já recebeu um prêmio Jabuti, que é o maior prêmio dado aos escritores brasileiros, com o livro A Década dos Mitos, no ano de 2002. Nesse sentido, o que explica se você tem um currículo desse, que é um currículo bastante recheado, é um currículo denso, rico, é um currículo com publicações, com demonstrações de competência. Claro, todos os gestores podem cometer eventualmente algum erro, não é a questão de que ele não pode ser criticado pelo currículo. Mas houve uma certa desvalorização e uma desqualificação de alguém que poderia ter até críticas ao trabalho dele, menos por esse lado que a mídia bateu. Para você ter uma ideia aqui, ó, eu vou pegar 3 exemplos da Folha de São Paulo. Eles vão dizer, a Dora Kremer vai dizer assim, gratidão premiada. Lula contraria o rumo do governo na economia para laurear os aliados nas horas difíceis. A Miriam Leitão vai dizer o seguinte, qual o problema da indicação de Postman no IBGE? São 2, ele mesmo e a forma como seu nome foi anunciado. E ela coloca como suspeição que ele pode, inclusive, manipular dados. A coisa chega a ser tão absurda que ela acusa ele de um crime que é impossível, porque, segundo o próprio ex-presidente do IBGE, o Sérgio Besserman, ele diz que é impossível qualquer manipulação dos dados do IBGE devido à estrutura profissional dos funcionários do órgão. E o Sardenberg, que vai dizer que estragar o IBGE não vai, mas pegou mal. A ideia foi colocar um companheiro numa boa posição, mesmo ele não tendo currículo e expertise para o cargo. Isso desmonta tudo o que nós acabamos de dizer aqui, desmonta a fala do Sardenberg. E eu tive uma curiosidade, inclusive, de buscar o currículo do Sardenberg, que é muito inferior ao do Márcio Postman, inclusive se em termos comparativos. Então, como que você acusa ou pressupõe que alguém vai fazer mal uma coisa que você não tem condições de avaliar, porque você também não tem a mesma expertise, a mesma condição e a mesma qualidade?
Então, nesse sentido, eu queria que você comentasse por que, como que você explica esse tipo de posição da mídia em cima da nomeação do Márcio Postman. Eu acho que esses e essas comentaristas e estas comentaristas, eu acho que elas mostraram um receio de que o governo Lula esteja aparelhando o Estado com militantes do PT. Né? O Postman, ele é claramente um cara de esquerda, ele tem uma posição muito clara que ele não negou até hoje e tal. Então, acho que a mídia ficou com esse receio. O Lula, o ministro da Fazenda é o Haddad, que é muito próximo ao Lula. O do IBGE vai ser e tal. Então, eu acho que um temor que eu acho que não se justifica pela qualificação do Postman. Eu acho que o Brasil, nós todos, vamos ganhar muito com o IBGE comandado pelo Postman. Esse é um primeiro aspecto. Agora, nós também... Isso me incomodou profundamente, porque eu acho que a mídia, ela criou, comercial, um dilema, um falso dilema, que, no fundo, é um dilema do neoliberalismo e do desenvolvimentismo. Né? Muitos comentaristas falaram que haveria outros economistas brasileiros que poderiam ter o mesmo grau de competência, o currículo, do que o Postman. Né? E são economistas que eu acho que eles não têm essa visão social que o Postman tem, nessa análise, nos diagnósticos, etc. Então, para mim, foi uma clara defesa do mercado em detrimento das demandas do Estado. Aproximou-se muito essa narrativa defendida por esses especialistas da narrativa neoliberal. Não, nós queremos uma pessoa como se fosse neutra. O Roberto Campos Neto, ele não tem nada de neutro, como a gente já debateu aqui. Então, eu acho que foi uma defesa mesmo muito próxima à doutrina neoliberal. Zé, para encerrar aqui essa discussão, o que você atribui a essa postura extremamente negativa e de certa forma, até desqualificadora do Márcio Postman em praticamente todas as coberturas da grande mídia brasileira? Você tem razão. Toda a grande mídia comercial fez sérias restrições à possível indicação e nomeação do Postman. Entretanto, eu acompanhei isso como leitor e como ouvinte, como assistente de televisão, e pude notar o seguinte: foi uma verdadeira campanha, não foi uma cobertura, porque as matérias estavam cheias de fake news, com insinuações de coisa que ele poderia vir a fazer. E isso não encontra respaldo na sua trajetória, na sua história. Então, houve muito mais espaço para a questão Postman do que para o massacre de Guarujá. Ou seja, nós não tivemos diante de uma cobertura política, nós tivemos diante de uma campanha de difamação pública de um nome. E é claro, e a gente tem dito aqui, que a mídia, os grandes jornais comerciais, que a gente tanto cita aqui, o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, eventualmente a gente reconhece quando há coberturas qualificadas e honestas desses jornais, mas nos temas econômicos, eles são claramente defensores dos interesses do sistema financeiro, dos bancos, e eles jamais vão ficar incomodados quando um banqueiro vira ministro da Economia, como foi o caso do Paulo Guedes. Agora, quando um trabalhador... Henrique Meirelles. Agora, quando um trabalhador vinculado às questões dos trabalhadores, aos interesses dos trabalhadores, isso incomoda demais
essa grande mídia, essa grande imprensa. É evidente que nós não estamos querendo dizer aqui que nós vamos ter uma gestão perfeita do Postman. E ele pode e deve ser criticado quando assim o merecer pelas suas ações e tal, mas não por pressuposições e não em campanhas simplesmente com um viés difamatório que significa muito menos discutir a função e as competências e as condições dele exercer essa função do que fazer o que a mídia fez, né? Entrar com uma campanha expressiva e uníssona nesses jornais com o interesse de desqualificar o indicado do presidente Lula, como se o presidente não tivesse o direito e a prerrogativa, né, de indicar as pessoas que vão trabalhar no seu próprio governo, uma vez que ele foi eleito para isso, né? Então, é curioso essa cobrança também ser apenas em cima de um governo de centro-esquerda. E para terminar, nosso podcast número 29, teremos agora o nosso momento panfletagem. A minha indicação do momento panfletagem hoje é uma coisa meio nostálgica e saudosista. Esses dias eu tive revendo um filme que eu não vi há muito tempo e eu gostei muito de tê-lo visto novamente, que é O Poderoso Chefão, um filme de 1972, dirigido pelo Coppola e que está na Netflix. Então, eu convido as pessoas que não conhecem o filme para que possam conhecer. O filme é baseado na história de uma família de mafiosos italianos em Nova York. E essa família, com a chegada das drogas, as famílias vão começar uma disputa por esse mercado promissor. Quando Corleone se recusa, que é o grande chefe dessa máfia italiana, se recusa a facilitar a entrada dos narcóticos na cidade, não oferecendo ajuda política e policial, sua família começa a sofrer atentados para que mudem de posição. E nessa complicada época que Michael, o personagem feito pelo Al Pacino, um herói de guerra, nunca envolvido nos negócios da família, vê a necessidade de proteger seu pai e tudo que ele construiu ao longo dos anos, ainda que no crime. Então, é um filme belíssimo, na realidade é uma trilogia, né? Então, mas eu estou indicando aqui O Poderoso Chefão 1, para que o nosso espectador e o nosso ouvinte possa também ter esse encontro aí com essa bela obra do Coppola. E hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima, que é a querida Ana Maria, que é essa professora, pesquisadora, jornalista, doutora em ciências sociais. A Ana também vai fazer a sua indicação de hoje no nosso momento panfletagem, né, Ana? Com muito prazer. O que você indica aí para o nosso espectador e nosso ouvinte? Eu indico o livro Torto Arado. Há bastante tempo eu estava para ler este livro e estou lendo no momento. E, além de o autor Itamar Vieira, o baiano, né? Texto muito, muito bom. É um romance, se passa numa região árida da Bahia. Qual é o contexto do livro? É o trabalho escravo dos trabalhadores rurais que não têm direito a nada. Então, uma família muito interessante se instala na região de Águas Negras. E essa família, do chefe de família, passando pela senhora, a mãe e os filhos, eles não têm direito a nada, porque os proprietários dessa fazenda, eles querem tirar parte do sustento desses trabalhadores, uma parte para eles. Eles não têm salário, não têm nada. Me chamou muita atenção porque no ano passado, né, nós tivemos aquela denúncia do Moise lá numa barraca de praia no Rio de Janeiro,
E eu tenho amigos estudiosos do trabalho escravo também, então me chama muita atenção num romance bem escrito, ele também não é longo demais, como que ele faz essa denúncia e que é uma realidade ainda existente no Brasil. Torto Arado, Itamar Vieira. Ok. Então, vamos ficando por aqui. Zé, hoje não tem indicação para o momento panfletagem? Não, hoje não. Então, a gente aproveita para as nossas despedidas. Obrigado, Zé. Obrigado, Ana. Agradeço o convite, muito bom estar debatendo aqui com o Wes, com o Zé Milton. É sempre um aprendizado. Nós fomos colegas aqui muito tempo, eu no caso, né, aqui na Faculdade de Comunicação da PUC, e para mim é sempre um convite que eu aceito sem pestanejar, porque é sempre bom. Vou aprendendo muito também. E obrigada a todos que nos acompanharam o nosso debate. Zé? A todo mundo que nos acompanha, as minhas despedidas e até a próxima. Bacana, ficamos por aqui e, para terminar, a nossa equipe de produção, de pré-produção, é formada por mim, Hércio Sena, pelo meu colega José Milton Santos, pelo Rafael Mafra e pela Maria Luísa Guidugli. A nossa equipe de comunicação é formada pelo André Fonseca, pela Nathalie Fernanda Candeia, pela Sara Lima, pelo Rafael Marinho, pelo Vitor Enzo Rodrigues e pela Maria Luísa Guidugli. E a produção é do Laboratório de Áudio e Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas.